Em 2002, um cara chamado Charles Ramsey, que morava em Cleveland, estava dentro da casa dele quando ele começou a ouvir gritos vindos da rua. Ele não estava entendendo por que tinha uma mulher gritando, ele pensou que talvez tivesse caído uma árvore ou alguma coisa do tipo, mas ela não parava de gritar. Então, quando ele saiu na calçada, ele não conseguia ver exatamente de onde esses gritos estavam vindo, até que ele reparou que vinham da casa ao lado. Mas era estranho, porque ele conhecia o vizinho dele, o Ariel, e ele sabia que ele morava sozinho, que não tinha nenhuma mulher que morava naquela casa. E aí, quando ele se aproximou da porta, aquela mulher começou a gritar com ele, falando que queria sair dali pra ele ajudar ela, e ela parecia muito desesperada. Ela tava batendo na porta com muita força. O Charles tentou abrir a porta, tentou quebrar alguma parte ali, mas tinha uma fechadura que não cedia, não importava os esforços dele. Então ele decidiu ligar pra polícia, e os policiais chegaram relativamente rápido. A mulher continuava muito desesperada. E aí, assim que os policiais abriram a porta pra ela e falaram, tá, pode sair, imaginando que era um caso de violência doméstica, alguma coisa do tipo, ela disse, tem mais 2 garotas lá em cima. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E o caso de hoje é um caso que eu tinha separado pra fazer naquele videozão que eu ia fazer sobre pessoas que sobreviveram aos sequestradores. E aí, depois que eu fiz o roteiro do caso da Elizabeth Smart e comecei a escrever esse, eu falei, meu Deus, tem muitas camadas aqui, eu vou ter que separar esse vídeo em um só pra esse caso. E assim, eu fiquei muito impressionada com essa história e eu fiquei impressionada que eu não sabia desse caso antes. E sabe o que é mais bizarro? É que o caso das garotas que eu vou contar hoje aconteceu no mesmo ano do caso da Elizabeth Smart. Então assim, foi uma época muito sombria. Ao mesmo tempo, tem várias coisas pra gente falar sobre nessa situação, então, sem mais enrolação, bora pra história. A Michelle Knight era uma garota que cresceu sofrendo bullying na escola. Ela era chamada de baixinha e ela também já tinha sido agredida. Quando ela estava no ensino médio, ela engravidou, então ela precisou sair da escola. E como ela era menor de idade, o filho dela foi entregue para o conselho tutelar. Agora, para mim, os motivos do filho ter sido entregue para o conselho tutelar não ficaram tão claros, até porque vocês devem estar pensando, tá, independente dela ser menor de idade ou não, ela deve ter familiares que poderiam cuidar da criança, ajudar ali, mas eu acredito que ela tinha alguns problemas familiares também. E aí a gente vai para agosto de 2002. A Michelle estava na casa de um primo dela. Quando ela estava saindo da casa para ir andando até a casa dela, um carro se aproximou. O homem que estava lá dentro perguntou para Michelle se ela queria uma carona até a casa dela. E a Michelle reconhecia ele, afinal ele era o pai de uma amiga dela. Enquanto ela estava dentro do carro com aquele homem, ele disse que ele tinha um filhotinho de cachorro na casa dele, se ela se interessaria em dar uma olhada e até mesmo adotar. Ele pensou, olha, de repente você pode pegar esse cachorrinho e aí você dá de presente pro seu filho. A Michelle achou que era uma boa ideia. Na verdade, ela estava feliz com a situação. E tenho em mente que não era uma pessoa desconhecida. Como eu mencionei, ele conhecia a filha desse cara, então ela achou que ela estava em um ambiente seguro. Mas assim que os dois entraram na casa, ele a amarrou e levou para um cômodo escuro. Esse cômodo era no andar superior da casa. Ela foi amarrada não só nas mãos e nos pés, como também no pescoço. E nos primeiros 3 dias, ele só deixou ela lá, sem água e sem comida. Depois, a Michelle passou a ser abusada sexualmente todos os dias e às vezes diversas vezes por dia. Com o tempo, foi permitido que ela tivesse uma refeição por dia e tomasse banho 2 vezes na semana. De acordo com a Michelle, ela chegou a engravidar 5 vezes no período em que ficou naquela casa, mas ela perdeu todos os bebês. Agora, quando a Michelle desapareceu, a família ficou preocupada, mas dado o histórico dela, no fundo da mente deles, eles também ficavam questionando se ela talvez não tivesse só fugido. Ela estava muito mal por ter perdido o filho, por não ver ele sempre. Talvez ela tivesse tentando, sei lá, seguir uma nova vida, passar um tempo em algum outro lugar. Então é óbvio que as buscas aconteceram, mas no caso dela não foram tão intensas assim, pelo menos não no começo. O que eles não sabiam é que a Michelle estava enfrentando o inferno dentro daquela casa. Ela era muito agredida por aquele homem. Ela chegou a perder a audição de um ouvido e passar por cirurgias reconstrutoras depois no rosto. Um ano depois da Michelle ter sido capturada, aquele homem decidiu
decidiu que ele queria uma nova vítima. E é aí que entra a Amanda Berry nessa história. Agora a gente estava em abril de 2003. A Amanda trabalhava em um Burger King e estava voltando para casa a pé depois que o turno dela tinha acabado. Esse dia não era nem pra Amanda ter ido trabalhar. No dia seguinte ia ser aniversário dela, então ela tinha pensado em tirar uma folga de 2 dias para poder aproveitar o aniversário. Então ela queria comemorar, mas ao mesmo tempo ela pensou, quer saber, eu vou trabalhar, amanhã eu fico de folga, comemoro direitinho com a minha família, com os meus amigos. Por coincidência ou não, ela estava andando naquela mesma avenida que a Michelle. E de novo, um carro se aproximou com aquele homem e de novo a Amanda o reconhecia porque conhecia a filha dele. E aí quando os dois já estavam no carro, dessa vez o homem falou, olha, minha filha tá em casa, você não quer ir lá encontrar ela? E aí a Amanda falou, tá bom, eu posso dar uma passadinha lá. Quando os dois entraram dentro da casa, a Amanda percebeu que a porta de um dos banheiros estava fechada. E aí aquele homem falou pra ela que acreditava que a filha tava tomando banho pra ela esperar um pouquinho. E por que eu tô falando aquele homem e não o nome dele exatamente? Porque depois a gente vai chegar na parte que a gente vai contar a história dele. A Amanda não tava desconfiando de nada, até ela ser levada pra um tipo de closet, e quando ela entrou lá dentro, o homem pediu pra ela tirar as roupas. Ela também foi abusada sexualmente, e depois disso, ela algemou em um tipo de... Sabe aquele negócio de aquecedor? Eu não sei como chama, é radiador que chama? Tenho a impressão que radiador é alguma coisa de carro. Eu nunca precisei falar essa palavra antes. Mas é aquele negócio de aquecedor que fica no quarto. Ela ficou com uma fita nos tornozelos, amarrada nesse negócio, pra que ela não pudesse andar muito pelo cômodo, e ele também colocou um capacete na cabeça dela pra limitar o que ela tava vendo. E uma coisa que aquele homem falava pra ela é que ele iria libertá-la assim que ele conseguisse uma nova garota. No caminho pro closet, enquanto eles estavam andando, a Amanda também viu de relance uma outra mulher que estava dentro de outro quarto e que era a Michelle. Enquanto ele abusava das duas, ele mantinha o rádio da casa muito alto para que ninguém ouvisse os gritos. O caso da Amanda foi muito mais divulgado na mídia. A família ficou desesperada e em nenhum momento eles imaginaram que ela tinha fugido, até porque era aniversário dela no dia seguinte, eles sabiam que ela estava muito animada para comemorar, não fazia sentido ela ter desaparecido. Então tinha a foto dela em todos os jornais, na TV, a mãe da Amanda buscou por ela incessantemente. Tinham até notícias que começaram a sair por aí falando que o corpo dela tinha sido encontrado, várias notícias falsas, sabe? E o mais bizarro é que aquele homem, ele mantinha elas assistindo TV. Então elas tinham uma TV no cômodo que elas estavam e elas conseguiam assistir as notícias das pessoas procurando por elas. Infelizmente, a mãe da Amanda faleceu 3 anos depois que ela foi capturada em 2006 por insuficiência cardíaca. Mas antes dela falecer, ela fez literalmente de tudo. Em 2004, um ano depois do desaparecimento, o caso da Amanda apareceu naquele programa do America's Most Wanted, os mais procurados da América. E foi reprisado também em 2005 e 2006. E aí teve um fato muito bizarro que aconteceu também. A mãe dela foi no programa da Oprah. E aí no programa da Oprah, ela levava uma vidente que sempre falava que podia dar uma dica, uma pista do que tinha acontecido com pessoas desaparecidas. Essa vidente se chamava Sylvia Browne. E aí a vidente afirmou pra mãe da Amanda que ela tava morta. E assim, eu acho isso muito bizarro, porque eu acho uma falta de responsabilidade tremenda. Tipo, eu não sou cética com essas coisas, eu acho que tem pessoas que eu acredito que tem mais, sei lá, que passam mais credibilidade nesse tipo de coisa, mas imagina a falta de responsabilidade de você falar pra uma mãe que a filha dela já faleceu e claramente não era verdade. A Amanda, em cativeiro, também engravidou do captor dela. Só que ela não perdeu o bebê. Quando a Amanda foi capturada, ela tinha só 17 anos. E ela disse que quando ela estava grávida, ela foi notando as mudanças no corpo e ela não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ela disse que teve um dia que ela teve as contrações do parto, que ela sentia muita dor, mas ela não imaginava, ela não tinha ideia de quantas horas depois que ela ia parir, ela não tinha suporte nenhum, ela tava desesperada. E aí, quando chegou a hora, quem ajudou no parto foi a Michelle. Ele colocou as duas ali em uma banheirinha de criança, encheu de água e falou, tipo, se virem. A Michelle foi ameaçada de ser morta caso o bebê morresse no parto. A filha da Amanda, com o sequestrador dela, nasceu no dia 25 de dezembro de 2006, bem no Natal. Então, imagina a situação. A Amanda tinha acabado de ter uma filha do próprio sequestrador, do estuprador dela, mas ao mesmo tempo
tempo era a filha dela e ela queria garantir o máximo que ela crescesse de uma forma normal com o pouco que eles tinham ali. Antes da gente falar da dinâmica agora com uma criança na casa, vamos voltar e falar um pouco de quem era esse tal sequestrador, um homem chamado Ariel Castro. O Ariel cresceu sendo abusado tanto fisicamente quanto sexualmente quando ele era criança. Ele foi molestado desde os 5 anos de idade por um vizinho e também foi estuprado por um tio. De acordo com ele também era abusado fisicamente pela própria mãe, que batia nele com cintos, paus e a mão aberta. Em 1980, ele conheceu a esposa dele, uma mulher chamada Grimilda Figueroa. Depois que os dois se casaram, eles foram morar para aquela casa onde ele estava mantendo as garotas. Era no endereço 2207 da Seymour Avenue. A casa tinha 130 metros quadrados, dividida em 2 andares, tinha 4 quartos e um porão de 70 metros. De acordo com a Grimilda, o casamento dos dois começou a se tornar violento. Ela disse que uma vez o Ariel chegou a jogar ela da escada, fazendo com que ela fraturasse o crânio. E não só isso, ela quebrou as costelas, o nariz e os braços, e essa queda causou um coágulo no sangue, que depois se desenvolveu em um tumor cerebral inoperável. Então assim, 1 ano depois, ele foi preso por violência doméstica, mas ele não foi indiciado pelo tribunal. Depois de alguns anos, em 96, a Grimilda decidiu sair de casa junto com os 4 filhos que eles tinham, e ela foi assistida pela polícia. Mesmo assim, ele continuou ameaçando ela, continuou perseguindo ela, até que ela conseguisse uma ordem de restrição contra ele. O Ariel trabalhava como motorista escolar em Cleveland. Imagina, motorista escolar, sempre pegando um monte de crianças e adolescentes nas escolas. E esse trabalho durou de 91 a 2012, então todo o tempo que as garotas estavam presas na casa dele, ele estava lá como motorista. Ele foi demitido finalmente por mau comportamento e por colocar em risco as crianças com direção perigosa. Então era nesse ponto que a gente tava. O Ariel, quando ele teve essa nova filha com a Amanda, uma garotinha chamada Jocelyn, ele ficou muito apaixonado pela bebê. Ele queria fazer de tudo por ela, mas de tudo, é claro, dentro de um cômodo em que a mãe era mantida. Então, a Amanda decidiu que ela ia fazer de tudo para a criança parecer ter uma infância normal. E o que ela fez se parece muito com o filme O Quarto de Jack. O Ariel, como gostava da criança, oferecia livros escolares, canetinhas, giz de cera, lousa pra colocar, cadeirinha pra fingir que era uma escola ali dentro do quarto. Então ele dava esses materiais pra Amanda e aí ela fazia toda uma rotina junto com a filha dela pra parecer uma criança normal. Então ela dizia que as duas acordavam juntas em determinado horário, elas tomavam um café da manhã juntas, depois ela fingia que as duas estavam andando pra escola, ela ensinava a filha como atravessar a rua. Então a gente para aqui, olha pra um lado, pro outro, quando o sinal ficar vermelho pros carros a gente pode andar, e aí ela fingia que ela tava atravessando a rua, entrando na escola, que ela se despedia da filha, e aí depois ela mudava de papel e virava a professora. Então, o que ela fez ali com a filha foi algo muito bonito, apesar da situação que as duas estavam. A Jocelyn, a criança, chamava o Ariel de papai. E ele também levava a criança para fora de casa. Então, ele levava para visitar os pais dele, a menininha conheceu a avó. Ele até mostrou uma foto da Jocelyn para os outros filhos mais velhos que ele tinha do primeiro casamento. E ele falava que era uma filha de um relacionamento anterior que ele teve. Para outras pessoas, ele também chegou a falar que era neta dele. Mas enquanto a Jocelyn ainda era uma bebê, o Ariel capturou mais uma vítima em 2004. Essa próxima vítima foi capturada 4 quarteirões depois do local onde a Amanda foi raptada. A garota se chamava Gina de Jesus. A Gina estava junto com uma amiga dela no orelhão. Essa amiga se chamava Arlene e ela era a filha do Ariel junto com a ex-esposa, a Grimilda. E aí a Arlene tava ligando pra Grimilda pra perguntar se as duas poderiam fazer um tipo de noite do pijama. Mas a Grimilda falou que não, que era melhor cada uma ir pra sua própria casa. E aí as duas se despediram e cada uma foi pra um lado. De novo, o Ariel apareceu naquele endereço, ofereceu uma carona e de novo a Gina foi junto porque conhecia a filha dele. Ela foi colocada em um terceiro cômodo e também ficou lá junto com as outras 3. Uma coisa que rolou muito e que eu não vi mencionado tanto em documentários sobre esse caso
caso é que tinha uma certa animosidade entre as 3 meninas dentro da casa. Depois que o caso foi solucionado, e a gente vai falar mais sobre isso, me pareceu que a Gina e a Amanda ficaram mais próximas e a Michelle era mais na dela. Eu não sei se tinha uma treta ali entre as 3. Eu sei que a Michelle falou em entrevistas que o Ariel preferia uma outra e às vezes ele dava coisas a mais pra uma e pra outra não, estimulando essa animosidade. Talvez ele não quisesse que elas fossem amigas justamente pra elas não se juntarem e tentarem escapar. Então ele fazia isso. Um ano depois que a Gina desapareceu, o FBI publicou um retrato falado de um suspeito. Ele tinha sido identificado como hispânico, de 25 a 35 anos, 1,78 de altura, cerca de 80 quilos, olhos verdes, cavanhaque e possivelmente uma barba fina. O Ariel, na época, tinha 43 anos, mas ele parecia um pouco com o retrato. Então, só recapitulando um pouco para vocês entenderem. A primeira vítima do Ariel foi em 2002, a Michelle. Agora, a gente estava em 2013. Então, ela já estava presa naquela casa junto com aquele homem há 11 anos. E as outras duas estavam lá também há 10, 9 anos. E aquela era a rotina delas. Era ser abusada sexualmente por ele. Era poder fazer uma refeição por dia. Era poder tomar no máximo 2 banhos na semana. Elas eram agredidas. A única que o Ariel parecia preferir um pouco mais era a Amanda, por questão da filha. Ele também não queria que a filha visse a mãe sendo tão maltratada assim. E ele também queria manter ela bem pra poder cuidar da criança, já que da criança, pelo menos, ele parecia gostar. E elas tinham acesso a algumas das coisas, como eu já mencionei também, elas conseguiam assistir televisão. A Gina disse que, em um momento, ela pediu pro Ariel se ele podia entregar pra ela um daqueles cartazes dela de desaparecida, porque nesses cartazes tinham fotos da família, coisas assim, e ela falou que ela desenhava em cima dessas fotos, ela enfeitava aquilo, porque ela sentia que era a única coisa que ela tinha de conexão com eles ainda, que ela sabia que a mãe dela tinha tocado naquele papel. E agora a gente volta pro começo do vídeo, quando a Amanda tava na porta da casa pedindo socorro. Acho que a primeira pergunta é: como a Amanda conseguiu chegar até lá na porta? Então, por incrível que pareça, quem salvou aquelas meninas foi a filhinha da Amanda, a Jocelyn, de só 6 anos. A Jocelyn tinha mais liberdade dentro da casa. Ela podia sair do cômodo, ela podia ir para outros cômodos, ela também saía pra rua junto com o pai. E eu imagino que na cabeça dela, ela não devia saber direito o que estava acontecendo. Por que que a mãe não podia sair junto? Por que que ela ficava ali presa dentro daquele quarto? E aí começa aquela idade da criança a questionar e tal. E eu não sei o quanto que a Amanda falava pra Jocelyn do que realmente estava acontecendo. Mas teve um dia que ela saiu do quarto e aí ela falou pra Amanda, ela falou: ué, o carro do meu pai não tá aqui. E aí a Amanda ficou tipo: não, imagina, lógico que não. Tipo, ele não ia ter saído e deixado as coisas assim. Não é possível. Ela falou: não, eu vi ele saindo, ele não tá aqui. E aí a Amanda percebeu que ele tinha esquecido de trancar uma das portas e ela mesma conseguiria ir até a porta da frente. A Amanda também tinha opção de correr pra porta externa da casa, mas ela tava com muito medo porque ela achou que o Ariel tava só testando ela. Então talvez ele estivesse observando de algum lugar pra ver o que ela ia fazer. Isso porque ele já tinha feito antes. Ele deixava as portas parcialmente destrancadas e as saídas sem segurança nenhuma. E aí, se elas tentassem escapar, ele espancava elas. Então, a estratégia da Amanda foi outra. Ela foi pra lá com muito medo, mas ela decidiu gritar pra ver se alguém ia atender aos gritos de socorro. E felizmente deu certo. Primeiro, a gente teve um outro vizinho, um cara chamado Angel Cordeiro. Ele chegou até a Amanda, que tava gritando, mas ele não conseguia se comunicar porque ele não falava inglês. Então, imagina o desespero, gente. Você finalmente consegue a atenção de alguém do lado de fora e a pessoa não entende nada do que você tá falando. Então a Amanda continuou gritando e foi aí que o Charles Ramsey também ouviu, se juntou a esse outro vizinho e juntos os dois chamaram a polícia. Heard screaming. I meet my McDonald's. I come outside. I see this girl going nuts trying to get out of her house. So I go on the porch and she says, "Help me get out. I've been in here a long time." So, you know, I figured it's a domestic violence dispute. So I open the door and we can't get in that way because how the door is, it's so much that a body can't fit through, only your hand. So we kick the bottom and she comes out with the little girl and she says, "Call 911.
My name was Amanda Berry. Ela falou que ela estava sendo mantida ali dentro junto com a filha dela, contra a vontade delas, é óbvio. Com a chegada da polícia, a casa foi invadida com os policiais com armas nas mãos, e aí eles entraram em cada um dos quartos onde a Gina e a Michelle estavam sendo mantidas. A primeira coisa que eles fizeram com as 3 mulheres e a criança foi levar elas para o hospital para ter atendimento médico. O Ariel também foi imediatamente capturado e depois de preso, ele se descreveu como um homem de sangue frio, viciado em sexo e sem controle sobre seus impulsos sexuais. Ele admitiu que ele era pai da filha da Amanda Berry, foram feitos testes de DNA que confirmaram a paternidade, e ele falou que os sequestros não foram planejados, que foi apenas impulsos da ocasião. Ele também falou que, como parte de um ritual macabro, na data de aniversário do sequestro de cada uma delas, ele levava um bolo para elas comerem e eles assistiam juntos às vigílias feitas pelas famílias em busca delas. E aí vocês devem estar pensando, e eu deixei isso pra agora, de propósito, se todas as meninas conheciam a família dele, conheciam as filhas, como que ninguém desconfiou? Por que ninguém foi atrás dele? Ele se passava como um cara muito legal. E os próprios familiares, os filhos, no caso, eu imagino que eles deviam saber do abuso do pai. Mas acho que eles nunca imaginaram que chegaria a tal ponto, e não tem registros do Ariel ser abusivo com os filhos. Depois que a Grimilda conseguiu a ordem de restrição contra ele, ele também deu uma sossegada. O Anthony, um dos filhos do Ariel, ele disse que quando ele visitava a casa, ele percebia que alguns cômodos estavam sempre trancados. Ele disse: várias áreas da casa eram proibidas pra mim. Tinham cadeados no porão, no sótão e na garagem. E olha que bizarro, o Anthony, em 2004, ele estudou jornalismo e ele escreveu um artigo falando dos desaparecimentos tanto da Amanda quanto da Gina. Ele até entrevistou a mãe da Gina. E aí, por que eu só tô falando dos desaparecimentos das duas? Porque quando a Michelle foi encontrada junto com as 3, foi uma grande surpresa pra todo mundo. Como eu falei pra vocês, não teve tanta cobertura da mídia no caso dela, e os familiares achavam que ela só tinha fugido de casa. Então, quando eles viram que ela estava viva e que ela tinha ficado presa por todo aquele tempo, eles ficaram muito chocados. O Anthony também falou que 3 semanas antes das 3 serem descobertas, o pai dele perguntou pra ele se ele acreditava que algum dia a Amanda ainda ia ser encontrada. E aí o Anthony falou: não, eu acredito que ela já tá morta. E aí o pai dele falou: sério? Você acha isso? Então assim, gente, nossa, olha... se eu for dar a minha opinião aqui, eu vou ser presa. O Ariel foi preso, acusado de 329 crimes, entre eles sequestro, violação, estupro, provocação de um aborto em uma das sequestradas por ter espancado ela na barriga e deixado ela sem se alimentar. E mesmo depois de todas essas acusações, ele se declarou inocente. No dia 12 de julho de 2013, mais de 648 acusações foram apresentadas contra ele. A única vítima que depois, no julgamento, foi a Michelle. O depoimento dela foi muito emocionante. Ela disse: meu inferno durou 11 anos, o seu tá apenas começando. E aí ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O Ariel, quando foi preso, ficou num esquema de vigilância bem restrito, porque eles tinham preocupações que ele poderia tirar a própria vida ou até mesmo que algum outro preso fizesse algo contra ele. Então passava alguém ali na cela sempre a cada 30 minutos. Mesmo assim, na noite do dia 3 de setembro, ele foi encontrado enforcado lá dentro, depois de cumprir pouco mais de um mês da pena. Muitas pessoas acreditavam que ele tinha tirado a própria vida, mas também tinha um relatório que afirmava que 2 guardas prisionais falsificaram registros que documentavam a observação deles no Ariel, aquela vigia que eles tinham que fazer. Então assim, fica aquela dúvida, será que ele mesmo fez aquilo? Será que foi outra pessoa? 2 meses depois de serem libertadas, as 3 meninas gravaram um vídeo que ficou disponibilizado no YouTube, agradecendo a preocupação de todos e todas as doações financeiras que foram feitas a elas para que elas pudessem recomeçar. Como parte de um acordo judicial, a casa em que o Ariel mantinha as 3 foi demolida. A Michelle teve presente nessa demolição e ela espalhou vários balões amarelos para as pessoas soltarem, e ela disse que aqueles balões representavam todas as crianças desaparecidas. Os familiares do Ariel, é óbvio que o deserdaram, também pediram desculpas às vítimas, às famílias das vítimas. O Anthony, o filho do Ariel, se recusou a visitar ele na prisão, não é pra menos. E ele também sofreu um pouco por compartilhar o mesmo nome do pai. Ele, na verdade, se chama Ariel Anthony. Agora, olha só, uma das filhas do Ariel, a Emily, ela foi considerada culpada de tentativa de homicídio depois
depois de cortar 4 vezes a garganta da filha dela de 11 meses com uma faca. Isso foi em 2007. Durante e após os sequestros, ela também estava presa cumprindo pena. Também teve um outro parente, um sobrinho do Ariel, que foi condenado por crimes terríveis. Então, assim, aconteceram várias coisas nessa família e é bizarro pensar que ele conseguiu manter as 3 dentro da casa por tanto tempo. Os vizinhos deram entrevistas, falaram sobre isso e eles falaram: a gente nunca imaginou que tinha uma mulher ali, ou mais de uma, sabe? Eles nunca ouviram nada, eles nunca viram nada. Ele manteve um esquema muito absurdo e eu acho que é muito essa pose também pra sociedade de parecer uma boa pessoa. Como eu falei pra vocês, motorista de ônibus escolar, sabe? E no fundo tinha esse segredo, essa coisa absurda que ele tava fazendo lá dentro. E aí ele falar que não foi premeditado esses casos, pra mim, parece muito premeditado. Eu acho que esse caso também se tornou inspirador pelas 3 garotas depois que elas saíram, porque hoje elas tentam também, assim como a Elizabeth Smart, ajudar outras vítimas, tentar alertar pessoas pra se proteger mesmo no dia a dia, prestar todo o apoio que elas podem pra outras pessoas e famílias que tenham passado pela mesma coisa. E as 3 foram extremamente fortes, elas são um grande exemplo de sobrevivência. Eu fico muito feliz delas terem sido encontradas, apesar de tudo que elas passaram. Eu não sei qual que é a questão das 3 mesmo, eu ouvi em alguns comentários essa parte da animosidade. Eu não sei se as 3 ainda se falam hoje. Eu sei que 2 delas, eu acredito que a Amanda e a Gina escreveram um livro juntas, mas a Michelle também escreveu um livro dela. A Michelle, inclusive, mudou de nome. Eu não sei qual é o novo nome dela agora, mas eu também acredito que ela foi reunida com o filho dela. Enfim, essa história é muito, muito triste, assim como todas as outras. Eu sinto muito pelas vítimas, pela família de todas as vítimas, mas que isso possa ajudar a gente como sociedade a se proteger, a evitar que esses casos aconteçam, e fico feliz que elas estejam tentando fazer esse trabalho também, apesar do grande trauma que elas viveram. Esse foi o caso de hoje. Comentem aí se vocês já conheciam e até a próxima.